Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Nós vamos ler uma das passagens mais conhecidas da Bíblia a respeito da evangelização e das missões. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos do versículo 6 ao versículo de número 11. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler, queridos, do versículo de número 6 ao versículo de número 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que ela é viva e ela é eficaz para nos transformar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para mudar e edificar a igreja. E é exatamente por isso, Deus, que nós queremos celebrar o Senhor, a Tua verdade, e nos regozijar na Tua verdade. Por isso, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. E ao ouvirmos a Tua palavra, sermos transformados pela operação do Teu Espírito em nós, e que nós possamos celebrar, nos regozijar na glória da verdade. Opera em nós. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje, queridos, nós estamos celebrando o aniversário do grupo Expressão de Louvor. E exatamente por isso, queridos, logo após o culto, nós estaremos ali no salão social da igreja, para então provarmos as comidas típicas de algumas das nações que estavam representadas aqui, que estão representadas aqui. É a festa das nações. Durante o nosso tempo de culto hoje, queridos, nós lemos o texto de Isaías, capítulo 60, que fala sobre uma promessa de esperança, uma promessa de salvação a todos os povos, uma esperança de salvação às nações. Acontece, queridos, que para que essa esperança se concretize, então a igreja precisa cumprir o seu papel. E é justamente por isso que o testemunho da igreja é a única possibilidade de existir, de fato, uma festa entre as nações. O livro dos Atos dos Apóstolos, irmãos, é o livro que conta a continuação do ministério de Cristo por intermédio da igreja. É no livro dos Atos, queridos, que nós encontramos muita da verdade que nós conhecemos e entendemos e cremos a respeito do reino de Deus e de como o reino de Deus se expandiu por todo o mundo através da evangelização. Atos fala para nós de uma igreja que está em missão, uma igreja que está em movimento, uma igreja que testemunha. Após a ressurreição de Jesus, irmãos, ele passou 40 dias ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E a conclusão do ensino de Jesus a respeito do reino, irmãos, era uma ordem.
Se você voltar um pouquinho no texto que nós lemos, os versículos 4 e 5, nós vamos encontrar que ordem é essa. Jesus fala assim: olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É exatamente por causa do ensino de Jesus a respeito do reino de Deus, queridos, é por causa da fala de Jesus a respeito da promessa da vinda do Espírito, que o diálogo do versículo 6 começa. Existiam naquele tempo alguns ensinos rabínicos na época de Jesus que vinculavam a vinda e a restauração do reino de Deus com um grande despertamento espiritual, com a vinda do Espírito Santo. Mas perceba, queridos, que apesar de bem intencionados, os discípulos ainda pensavam no reino de Deus e na restauração do reino de Deus como algo extremamente limitado. Eles ainda não tinham entendido algumas das promessas do Antigo Testamento que mostravam que a graça de Deus é grande demais para ficar restrita ao povo de Israel. Isaías capítulo 49, versículo 6, anuncia uma salvação que se espalharia até os confins da terra. O profeta diz para você: é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor Deus diz: aquilo que Jesus veio para realizar, aquilo que o Messias veio para realizar é grande demais para ficar restrito tão somente a Israel. Perceba, queridos, os discípulos conseguiam contemplar a grandeza da obra de Cristo. Eles conseguiam perceber que a obra de Cristo viria para libertar o povo de Deus da sua opressão, e não só a opressão do pecado, mas, segundo eles imaginavam, da opressão, da maldade e da impiedade desse mundo. O problema, queridos, é que, apesar de entenderem a grandeza da obra de Cristo, eles não tinham entendido a extensão da obra de Cristo. Uma grande extensão que a igreja tinha por missão testemunhar, mostrando toda a extensão e a grandeza daquilo que Jesus tinha realizado. E é exatamente por isso, queridos, que esse texto nos fala sobre o testemunho da igreja. O testemunho da igreja às nações, o testemunho da igreja a este mundo. E diante disso, queridos, nós precisamos aprender, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nesse texto Jesus fala para nós a respeito do testemunho da igreja. E esse testemunho é o que de fato pode trazer libertação da opressão do pecado. O testemunho da igreja é o que de fato pode trazer libertação da opressão do pecado. Percebam, queridos, que os discípulos de Jesus conseguiam reconhecer a obra de Cristo. Jesus veio para restaurar o reino, Jesus veio para libertar os cativos da opressão. É isso que está por trás dessa pergunta dos discípulos no versículo 6, Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus, nós contemplamos a sua vitória sobre a morte. O Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido que vem em nome do Senhor. É agora, depois da sua ressurreição, que o Senhor vai restaurar o reino. Os discípulos sabiam do poder de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava libertando o povo de Deus da opressão. O que eles ainda não tinham percebido, irmãos, é que a maior opressão da qual as pessoas precisam ser libertadas não é a opressão do Império Romano, no caso do texto.
A maior opressão com a qual Jesus lidou e lida, queridos, é o pecado. E Jesus é a única solução contra o pecado. A opressão, queridos, não é um problema local que estava restrita a Israel. A opressão é um problema espiritual. A opressão não é um problema apenas para os judeus que viviam debaixo do Império Romano, é um problema para todos os seres humanos que vivem em todos os lugares do planeta Terra. E é exatamente por isso, queridos, que Jesus nos dá uma missão. E mais do que isso, Jesus nos mostra a extensão dessa missão. No versículo 8 ele diz, no finzinho do versículo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos são chamados a testemunhar a obra de Cristo, para que pela fé na obra de Jesus, queridos, as pessoas se vejam livres da opressão do pecado. Jesus chama os seus discípulos para testemunhar a sua vida, obra, morte, ressurreição, porque esta é, de fato, a única realidade que pode nos salvar do pecado que aprisiona mentes e corações. A ação social não pode fazer isso. A educação não pode fazer isso. Obras de caridade não têm esse poder. A política não consegue fazer isso, a tecnologia é incapaz de libertar, o desenvolvimento social não consegue libertar as pessoas da opressão do pecado. Só o poder de Jesus pode, de fato, libertar as pessoas do jugo do pecado. Mas para que isso aconteça, queridos, os discípulos são chamados a testemunhar quem Jesus é e o que ele fez para que as pessoas creiam nele. É somente através da missão da igreja, queridos, que os anseios da vinda do reino podem ser respondidos. É através do testemunho dos discípulos a todas as nações, queridos, que Cristo promove a libertação da opressão do pecado. É por isso que nós precisamos testemunhar, irmãos. No entanto, nós precisamos saber, nós precisamos perceber aquilo que os discípulos não perceberam até aquele momento. Nós precisamos perceber a extensão da missão. Jesus fala para nós sobre um testemunho que aconteceria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E percebe, irmãos, Jesus não fala de uma missão que acontece primeiro em Jerusalém, depois em Judéia, depois Samaria, depois aos confins da terra. O testemunho da igreja precisa acontecer, queridos, em todos os lugares e precisa acontecer ao mesmo tempo. Isso quer dizer, queridos, que nós não podemos nos preocupar apenas com as pessoas que moram na região de Curitiba. Não é só Israel que precisa ser restaurado, não é só Curitiba que precisa de Jesus. O Senhor nos chama para um testemunho a todas as nações, até os confins da terra. E o motivo para isso é porque existem pessoas oprimidas e aprisionadas pelos seus pecados aqui, ao nosso lado, ao nosso redor. Mas também existem pessoas oprimidas e aprisionadas pelo pecado do outro lado do mundo. À sua volta, trabalhando com você, estudando com você, morando perto de nós, existem pessoas completamente algemadas aos seus pecados. Pessoas doentes, amarguradas, egoístas, perversas, pessoas depressivas, solitárias, angustiadas. E tudo isso porque estão aprisionadas em seus pecados. Jesus é a única resposta para essas pessoas, irmãos. E é através do nosso testemunho que essas pessoas podem crer em Jesus,
para se verem livres da opressão do pecado. É por isso, irmãos, que nós precisamos evangelizar. Você precisa colocar isso na sua consciência, na sua mente e coração. Enquanto as pessoas não crerem em Jesus, elas continuarão algemadas, vivendo uma morte em vida, provando do pior deste mundo, porque não conhecem o Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos plantar novas igrejas. É por isso que nós precisamos testemunhar a outras pessoas. Testemunhar que existe salvação, testemunhar que existe libertação, testemunhar que em Cristo as algemas são rompidas, as cadeias são quebradas. E nele nós podemos viver verdadeiramente. No entanto, queridos, não são apenas as pessoas que estão perto de nós que vivem aprisionadas. Queridos, quando nós lemos as notícias, nós descobrimos que existem nações inteiras aprisionadas pelos seus pecados. Povos que estão algemados na sua imoralidade, na sua idolatria, na sua perversidade. E a única resposta para essas nações continua sendo o Senhor Jesus. Jesus é a resposta para essas nações, e é através do nosso testemunho que essas pessoas podem crer em Jesus para se verem livres da opressão do pecado. É por isso, irmãos, que nós precisamos enviar missionários. É por isso, irmãos, que a Igreja Presbiteriana do Tarumã precisa começar a enviar irmãos até os confins da terra. Irmãos, sejamos honestos, é lindo demais ver os nossos filhos vestidos com estas roupas, não é verdade? Os pais ficam todos babando, e não só os pais, eu acho que a igreja inteira em um certo sentido. É lindo ver eles vestidos assim, os pais tiram foto, filmam, vão baixar até no YouTube a gravação depois, vão mostrar para os tios, para os avós, para todo mundo. Porque é lindo ver os nossos filhos assim. Mas eu acho que você não acha tão lindo se ele tiver que se vestir assim para o resto da vida dele, não é verdade? Acho que você não acharia tão lindo se o seu filho tivesse que ir mesmo para o Vietnã, para a China, para Portugal, para a Espanha ou por qualquer outro lugar. Será que o nosso coração está disposto a enxergar os nossos filhos como flechas nas mãos do guerreiro, que serão enviados às nações para testemunhar de quem Cristo é? Eu vou falar. Não faz nenhum sentido celebrar uma festa das nações se nós não conseguimos ver a possibilidade dos nossos filhos serem enviados ao campo missionário como profissionais, como missionários, para testemunhar a respeito daquilo que Jesus fez por nós, em nosso lugar, em nosso favor, ao nos salvar dos nossos pecados e da opressão de Satanás. É por isso que nós celebramos a festa das nações, queridos. E a minha oração é que todos os nossos filhos sejam enviados para serem verdadeiros missionários, onde eles estiverem, seja aqui, seja nos confins da terra. Seu coração precisa estar pronto para isso. Sua mente precisa estar preparada para essa realidade. Porque o testemunho da igreja, o testemunho que a igreja pode levar até as pessoas, é o que de fato pode trazer as pessoas a provarem de libertação da opressão do pecado. Mas em segundo lugar, queridos, o testemunho da igreja só pode ser realizado quando nós somos movidos pelo poder do Espírito Santo. Na antiguidade, queridos, as nações cresciam por causa do seu poderio militar. Era através do poder bélico que algumas nações exerceram domínio sobre outras e mantinham esse domínio até através de um poderio cultural. Conquistavam pelo seu poder militar, mantinham a conquista pelo seu poder cultural. E ainda, queridos, que nos nossos dias
esse poder bélico, esse poder militar seja ainda preponderante, o que nós vemos é um outro tipo de poder sendo demonstrado, o poder econômico de uma nação. E se você tem acompanhado todas estas questões que envolvem as tarifas de importação e exportação, você deve ter percebido que o que está em jogo é uma disputa de poder. Qual economia é a mais poderosa, qual a moeda mais forte? Por trás disso tudo, queridos, está a realidade de que todo tipo de expansão se dá pelo poder, pela força de uma nação. Seja o poder econômico, cultural, o poder bélico, o poder militar, toda expansão acontece porque uma nação é mais poderosa que a outra. A expansão de qualquer tipo de reino se dá pelo seu poder. É exatamente por isso que Jesus fala sobre a capacitação da missão. Ele diz no versículo 8: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Irmãos, sejamos honestos. Qual é, honestamente, o poder que 11 homens e algumas mulheres possuíam diante da força do Império Romano? Como eles poderiam fazer com que o reino de Deus pudesse avançar se a religião judaica era muito mais poderosa que eles? Como é que eles poderiam expandir o reino dos céus se a cultura grega dominava o imaginário das pessoas? A resposta, e a única resposta, é com um poder maior e mais abundante que o poder do Império Romano. Com um poder maior e mais abundante que a força religiosa da religião judaica. Com um poder maior e mais abundante do que a influência da cultura grega. Só o poder do Espírito poderia fazer com que o testemunho de 11 homens e algumas mulheres pudessem sobreviver e expandir em um contexto tão contrário à mensagem do Evangelho, irmãos. Veja, queridos, os discípulos tinham uma missão praticamente impossível. Não era difícil. Era uma missão impossível. Mas eles seriam capacitados com um poder sobrenatural para realizar aquela missão. Irmãos, eu constantemente ouço alguns irmãos falando que testemunhar, que evangelizar, que proclamar o evangelho é uma tarefa muito difícil, mas deixa eu falar uma coisa: testemunhar o evangelho de Jesus não é somente difícil. Testemunhar é uma missão impossível. Impossível. É simplesmente impossível que através daquilo que nós falamos, as pessoas sejam impactadas e transformadas. Nem a melhor retórica do mundo, nem toda a sabedoria do mundo, nem todo conhecimento do mundo seria suficiente para transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. É por isso, queridos, que testemunhar o Evangelho acontece na dependência do poder do Espírito, irmãos. Se formos na nossa força, se a gente for no nosso conhecimento, na nossa retórica, na nossa sabedoria, nós seremos invariavelmente frustrados. A nossa missão não será realizada. Mas, queridos, quando nós vamos pelo poder do Espírito, então o testemunho vai ser eficaz. A proclamação vai atingir o seu objetivo e a missão poderá sim ser cumprida. Veja, irmãos, eu e os pastores temos insistido que o nosso problema não é a falta de conhecimento. Nós já ouvimos muitas vezes a desculpa de que nós não evangelizamos, porque nós não sabemos o que e como falar. Ah, pastor, eu não sei o que dizer na hora. Mas sinceramente, irmãos, até quando nós vamos usar a falta de conhecimento como desculpa para não evangelizarmos? Se fosse tão somente a falta de conhecimento, toma vergonha na cara e vai estudar. Vai aprender.
Mas o que nos falta, queridos, não é conhecimento. O que nos falta é intrepidez. O que nos falta é coragem. O que nos falta é ousadia. E essas coisas estão em falta, porque nos falta o poder do Espírito. Busque conhecimento. Participe da vida da igreja para ser edificado. Estude a sua Bíblia para saber o que falar. Mas, sobretudo, busque o Senhor para ter mais do seu Espírito de poder que nós precisamos para testemunhar. Até porque, queridos, lembre-se que, em terceiro lugar, o testemunho da igreja é a nossa missão mais prioritária até Jesus voltar. A pergunta do versículo 6 fala de restauração para Israel, mas ela também questiona Jesus a respeito do tempo. Será este o tempo, Jesus? É agora que o Senhor vai restaurar a Israel? E a resposta de Jesus é muito significativa, irmãos. No versículo 7 ele diz: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Queridos, em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que o tempo não é algo importante para nós, não é algo com o qual nós devemos nos preocupar, até mesmo porque, queridos, se existe algo que nós não controlamos é o tempo, não é verdade? Nós, no máximo, administramos o tempo que o Senhor nos dá. Mas, mais do que isso, nós não temos poder algum sobre o tempo ou sobre as épocas. Hoje pela manhã, na classe de catecúmenos, eu estava falando com os irmãos que eu vi uma foto de quando eu cheguei na igreja do Tarumã, agora recentemente, alguém publicou alguma coisa e eu vi. Eu tinha muito mais cabelo. A barba não era tão grande, não era tão branca. E eu não culpo os irmãos. A questão é que o tempo passou. O tempo passou. E nós não temos o poder de controlar o tempo. Nós, no máximo, administramos o tempo que o Senhor nos deu. O Senhor estabeleceu os tempos e as épocas pelo seu governo soberano, e a nós, queridos, nos cabe tão somente esperar para que esse tempo da restauração completa de todas as coisas chegue, venha até nós. A nós só nos cabe esperar. No entanto, irmãos, essa espera pela restauração completa não é uma espera passiva, não é uma espera inativa ou uma espera meramente contemplativa. Veja, você reparou que a ordem da evangelização são as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus? Olha o que Jesus diz, olha o que o texto diz no versículo 9. Depois de ter dito isso, que vocês serão minhas testemunhas pelo poder do Espírito em todos esses lugares. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Queridos, o fato de Jesus ter falado da responsabilidade da igreja de testemunhar o Evangelho logo antes da sua ascensão indica que essa ordem é extremamente importante para nós. Jesus estava ensinando para nós, queridos, a escatologia da missão. E isso é comprovado pela fala dos anjos logo em seguida, nos versículos 10 e 11. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando às alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Queridos, imagina que cena gloriosa. Os discípulos viram Jesus subindo aos céus. Ele morreu, pagou o preço do nosso pecado, mas Deus o
Pai o ressuscitou dentre os mortos. E porque o sacrifício de Cristo foi feito em perfeita obediência, queridos, Deus o exaltou sobremaneira e demonstrou isso, levando Jesus aos céus. Mas mesmo sendo uma cena gloriosa, que todos nós gostaríamos de contemplar, os anjos alertam: por que vocês estão olhando para os céus? Jesus vai voltar. A partida de Jesus e a fala dos anjos, queridos, significa que agora os discípulos têm um trabalho a fazer. A ordem de Jesus significa que eles não devem ficar olhando para o céu de maneira ansiosa, à toa, aguardando o seu retorno. O que os discípulos precisam fazer é testemunhar o Evangelho até Jesus voltar. Quando Jesus vai voltar? Não importa. Não cabe a nós conhecer tempos ou épocas. O que cabe a nós é o testemunho de que Jesus nos salvou e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. O testemunho da igreja, queridos, mostra que de fato a nossa esperança é o Senhor, que um dia vai voltar. Nós estamos sim aguardando o Senhor, mas nós aguardamos o Senhor testemunhando que em Cristo existe salvação. Concluindo, queridos, o Senhor está preparando uma grande festa das nações no céu. No entanto, queridos, o testemunho da igreja é a única possibilidade de que haja de fato festa entre as nações. Por isso, testemunhe em todo lugar. Testemunhe pelo poder do Espírito. Testemunhe até Jesus voltar. E que assim, queridos, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, para que o Senhor, na Tua graça e bondade, faça essa palavra entrar em nós e que nós venhamos a habitar na Tua palavra. E ao habitarmos na Tua palavra, Deus, que o Senhor ministre nas nossas vidas a ponto de sermos transformados e impactados pela verdade, a ponto de nós vivermos a verdade. Por isso, continua a falar ao nosso coração. Ministra sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos mais uma vez, queridos, participar com expressão de louvor, celebrando o Senhor na sua bondade e graça sobre nós, Senhor que nos chama ao testemunho a todas as nações. Logo em seguida do expressão de louvor, eu quero impetrar a bênção e depois nós vamos nos despedir com o prelúdio também com mais uma música do expressão de louvor.
chama queimar, em meio às trevas, tornando a noite em novo dia. Deixa o som tocar e o amor crescer e brilhar, e brilhar, e brilhar, e brilhar. Deixa a chama queimar, em meio às trevas, tornando a noite em novo dia. Deixa o som tocar e o amor crescer e brilhar. Deixa a chama queimar, em meio às trevas, tornando a noite em novo dia. Deixa o som tocar e o amor crescer e brilhar, e brilhar, e brilhar, e Nós vamos acompanhar o grupo Expressão de Louvor, ficando todos em pé, para orarmos e recebermos a bênção. Oremos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esse tempo de culto, adoramos o Senhor, porque ao sermos despertados pela Tua palavra e pelo mover do Teu Espírito, nós possamos testemunhar do Evangelho. Opera em nós, na nossa vida, na vida desta igreja, e nos abençoa, Deus, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos comissiona. Age em nós, ministra nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que o conforto e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém.